Meu nome é Rosângela, sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar para vocês de como foi o meu ponto de virada, de como que eu deixei de ser CLT para trabalhar em casa. Mas a minha história ela não começa agora, ela não começa esse ano, ela começa pouco lá atrás. Mas aos poucos eu vou desvendando tudo aqui. Então vamos pro ponto de virada que me fez sair do meu emprego CLT para começar a trabalhar em casa. Acho que todo mundo, né, tem uma história para falar de antes da pandemia, durante o lockdown e depois da pandemia. Antes da pandemia eu tinha emprego estável, CLT, eu estava conseguindo conciliar o meu emprego CLT junto com a minha carreira, né, de psicóloga, eu fazia atendimentos infantis. E aí, quando veio a pandemia e lockdown e tudo, perdi meu emprego, não consegui mais fazer os atendimentos. E quando a situação foi começando a normalizar, mas o mercado de trabalho ainda estava muito instável, eu não estava conseguindo uma recolocação no mercado. E eu precisava trabalhar. Precisava trabalhar porque eu tinha um filho, né? Tenho um filho, e na época ele dependia 100% de mim. Hoje, graças a Deus, ele está trabalhando e a realidade é outra. E naquele momento eu precisava trabalhar. E eu acabei aceitando uma vaga numa ótica, através de uma amiga. Entrei nessa ótica em dezembro de 2021 e em março de 2022 eu comecei a fazer o curso técnico em ótica no Senac, porque eu queria, né, ser uma excelente profissional. Eu sabia que aquilo ali era passageiro, que eu não ia ficar muito tempo nesse ramo, mas enquanto eu estivesse nesse ramo eu queria ser boa. Então eu fiz o curso. E por que eu falo para vocês que eu não queria seguir esse ramo e que era temporário? Porque no meu primeiro dia na loja, quando eu cheguei para me apresentar para as duas colegas, né, que estavam na loja naquele momento, uma delas perguntou meu nome e perguntou qual era o meu signo. Eu falei e ela me olhou e falou assim: "Ai, seja bem-vinda. Eu nunca me dei bem com o signo de Capricórnio, que é o meu signo." Então ali eu já senti ali um pouquinho de rejeição. Não vou dizer para vocês que a nossa relação melhorou, porque não melhorou, mas sempre tentei manter a cordialidade e o respeito, porque ambiente de trabalho a gente, né, precisa, às vezes, fazer algum esforço para que se mantenha ali um clima de cordialidade. Mas não foi isso que, que me fez fazer com que aquele momento, com que aquela vaga, aquele emprego, fosse passageiro. Foi o comportamento delas. Porque enquanto eu estava pensando em várias coisas para ser uma pessoa melhor, para dar uma educação melhor para o meu filho, para conseguir fazer com que ele conseguisse fazer uma faculdade, com que ele conseguisse progredir na vida, a, 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 o interesse delas era balada e homem. Esse era o assunto delas. Elas só falavam sobre isso, somente sobre isso. Então eu prometi para mim mesma que eu ia ficar na ótica até eu conseguir me estabilizar financeiramente e depois eu queria fazer outra coisa. E essa outra coisa era trabalhar com tradução, que eu comecei a fazer tradução de livros em 2018 por hobby e acabou se tornando a minha profissão. Então, quando eu estava no curso de ótica, ali nas primeiras semanas, uma das professoras, né, perguntou para todos os alunos onde eles se imaginavam dali a 5 anos. Cada um deu a sua resposta, né? Muitos queriam ter a sua própria ótica, outros queriam ser gerente de alguma ótica grande, outros queriam fazer curso de optometria.
E a minha resposta foi essa, que o curso de ótica era para eu ser uma boa profissional durante o período que eu precisasse, mas que eu não queria me aposentar em ótica, que eu queria fazer outra coisa. Então, o curso ele estava servindo para isso, para ele me dar uma garantia durante o tempo que eu estivesse trabalhando, para que eu pudesse trabalhar naquilo que eu realmente queria. E eu estava me planejando em sair da ótica no início desse ano. A intenção era essa, né? Deixar passar o Natal, começar janeiro, que é quando a maioria das gerentes tira férias, né? E quando elas retornassem do período de férias, aí eu sairia da loja. Mas na metade do ano passado as coisas se precipitaram e não foi nada planejado, foi algo que me marcou muito e que eu tive que tomar essa decisão. A minha mãe, ela estava com alguns problemas de saúde e ela veio a falecer em junho. E aí, nesse mesmo mês, eu tirei as minhas férias. Minhas férias estavam marcadas para julho, que eu tinha que fazer uma cirurgia. A cirurgia ia ser em junho, eu ia tirar férias em julho, daí voltava a trabalhar em agosto. Só que, né, eu tive que mudar de planos, né? Eu não consegui fazer minha cirurgia em junho, daí tirei minhas férias em junho. Aí fiz a minha cirurgia em agosto, aí em agosto não, em julho. E voltei a trabalhar no dia 31 de julho. Então, eu fiquei 2 meses fora da loja. E quando eu voltei a trabalhar, primeiro que quando estava ali nos dias, né, para eu voltar a trabalhar, eu já não estava bem. Eu não queria voltar para a loja. Não era pela equipe e não era pela loja. Era pelo trabalho. Eu não queria mais aquele trabalho. Então, quando eu voltei, eu já voltei decidida a pedir a conta. Só que quando eu cheguei na loja e falei que eu ia pedir a conta, aí todo mundo fica, né? Ah, mas espera até o final do ano, né? Espera mais um pouquinho. Ah, mas você não quer mudar de loja? Você não quer ir para uma outra loja? Deu, não, gente, eu não quero, eu quero sair e tal. E aí ficou ali aqueles primeiros dias, né? Se eu ia sair, se eu não ia. Até que eu cheguei e falei, olha, para mim não dá mais, não dá. Eu venho trabalhar estressada e quando eu chego na loja eu não vejo a hora de eu ir embora. Então, o que eu quero para minha vida daqui para frente é paz e qualidade de vida. E trabalhando aqui eu não tenho nenhum e nem outro. Mas eu volto a falar, não era pela equipe, não era pela loja, era pelo trabalho. Então, eu já estava começando a apresentar alguns sintomas que de problemas, né, de saúde que levaram a minha mãe. E eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha saúde agora. Porque a minha mãe morreu com 65 anos e eu não quero morrer jovem. Eu quero viver um pouco mais, se Deus permitir. Então, no dia 18 de agosto, eu pedi a minha demissão e cumpri aviso. E daí, em setembro, eu saí da loja. E de setembro até novembro, eu fiz alguns freelances para essa loja mesmo, né? Trabalhando, fazendo algumas taxas, né? Porque eles estavam com poucos funcionários, né, na rede, então eu fui ajudando em algumas lojas e tal. E quando encerrou tudo, aí eu me dediquei a fazer academia e a cuidar mais de mim. Então eu consegui estabelecer uma rotina para trabalhar em casa, com as traduções, que era o que eu queria. Então hoje eu trabalho com isso, eu até tenho um canal secundário que eu divulgo lá as traduções que eu faço, que é o Colecionando Romances. E tenho cuidado mais da minha saúde, né, me alimentado melhor. E muita coisa mudou na minha vida desde então. Eu ainda tenho muitas coisas, né, para ajustar, para que as coisas fiquem melhores, mas eu não me arrependo nem um dia da decisão que eu tomei. Nem um dia, nenhum dia. Eu tô feliz agora, estou muito feliz, tentando superar, né, a perda, porque não foi só a minha mãe em 2025. 2023 eu
já havia perdido meu pai. Então, foram duas perdas, assim, que me marcaram muito. E tiveram outras perdas, né, durante esse tempo, que também foram dolorosas e marcantes, né? Perdi 2 tios, perdi minha avó. Então, a única coisa que eu queria quando eu saí da ótica era realmente cuidar da minha saúde, ter mais qualidade de vida e ter mais tempo para mim. Cuidar melhor da minha alimentação, ainda mais que eu trabalhava em shopping. E shopping a gente não consegue se alimentar direito, a gente não consegue se programar muito bem, porque quando falta funcionário a gente tem que se virar nos horários, né? Então, às vezes eu trabalhava de manhã, às vezes eu trabalhava à noite, e não tinha tempo para cozinhar e levar a minha marmitinha, né? Então, acabava optando por comer no shopping mesmo. E hoje eu tenho, né, muito mais qualidade de vida e muito mais serenidade, né, para trabalhar. E eu trabalho naquilo que eu gosto. E aí, durante o tempo que eu trabalhei em ótica, era engraçado que muitas pessoas, né, vinham conversar comigo, sempre me pedir conselhos sobre algumas decisões, né, e a maioria delas era relacionada ao mercado de trabalho, né, estou pensando em fazer tal curso, o que que você acha? Eu queria tanto, né, mudar para outra loja, o que que você acha? Eu queria fazer tal coisa, o que que você acha? Então aí eu pensei, por que não, né? Por que não começar esse canal no YouTube e falar para essas pessoas que é possível sim a gente mudar, que é possível sim a gente começar de novo, que é possível sim a gente sair de um trabalho que não é mais satisfatório para fazer algo que a gente realmente goste. Então, se você é uma pessoa que tem um talento, mas que esse talento não está sendo aproveitado na sua profissão, pense sobre isso. Pense sobre o seu talento, se não vale a pena realmente você investir nele. E nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês dicas, né, do que eu fiz para poder tomar essa decisão, para que vocês também possam tomar essa decisão, se assim desejam, que é se organizar financeiramente, para que quando vocês fizerem essa transição, fique confortável, porque eu sei que às vezes a gente fica no emprego que a gente não gosta por causa da estabilidade financeira, e o medo de arriscar e perder essa estabilidade financeira é que faz com que a gente continue naquele lugar que a gente não gosta mais, não aprecia mais. Então, a primeira coisa é você se organizar financeiramente. Quando você se organiza financeiramente, as coisas, e você tem o propósito realmente de fazer essa mudança, de querer mudar, as coisas fluem, sabe? As coisas acontecem. Então, eu espero que esse relato da minha experiência, né, possa servir aí de ajuda para alguém. Não estou aqui para oferecer milagres, estou aqui para orientar mesmo. E a mudança ela só acontece quando a gente realmente está disposto a mudar. E as coisas só começam a acontecer quando a gente dá o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, nada muda. A gente sempre vai continuar no mesmo lugar. Nada vai mudar. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Me emocionei um pouco, porque é sempre difícil falar das perdas, né, que a gente tem. Mas nada como um dia após o outro. Nada como Deus para nos fortalecer. E nada como ter uma rede de apoio para nos ajudar, né, que é a família, os amigos, que é o que a gente precisa para seguir em frente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.